Eu já compartilhei com os irmãos que uma das brincadeiras que no meu tempo de criança nós fazíamos, e tinha a ver com competição, era encostar na parede, pegar um giz e fazer uma marca, não é? Para saber o quanto nós estávamos crescendo, né? Os meninos costumavam fazer isso, e a cada mês a gente ia lá e fazia uma marquinha, né? E isso virava motivo para a gente, brincar com o outro, né? Você está crescendo e o outro não está. Mas é interessante porque nós deveríamos ter uma prática parecida em relação à nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Cristo. A palavra de Deus diz, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, que a igreja ela deve amadurecer até alcançar a estatura do varão perfeito. Então, significa que nós, em Cristo Jesus, nós devemos crescer. Então, cada crente deveria sempre avaliar se está crescendo em Cristo. Eu costumo fazer isso, vez em quando, avaliar a minha fé. E nós já sabemos que a régua que mede o nosso crescimento, a nossa espiritualidade, não tem a ver com a minha agenda na igreja, não tem a ver com uma função, um cargo na igreja, não tem a ver se eu sou pastor, não tem a ver se eu sou diácono, tem a ver com o fruto do Espírito. Eu sei que eu estou amadurecendo a partir do momento que eu percebo que o fruto do Espírito está se manifestando cada vez mais em minha vida. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas crescendo em nós, revela que nós estamos amadurecendo na fé. Mas de vez em quando, meus irmãos, eu também percebo que quanto mais eu ando com o Senhor, mais o meu conceito sobre mim mesmo diminui. Quanto mais eu ando com o Senhor, mais eu percebo que tudo vem de Deus. Não há nada em mim que seja bom, que não vem da graça de Deus sobre mim. E eu testifico com os meus lábios, eu testifico com a minha vida, eu falo para quem eu posso, que eu sou o que sou pela graça do Senhor em mim. Não há nada em mim que seja digno de ser imitado, senão naquilo que Deus está fazendo por meio da minha vida. O ministério do cristão é diminuir. O ministério de cada crente é diminuir a partir do momento que ele cresce em Cristo. Essa é a caminhada cristã. Quanto mais eu cresço em Cristo, mais eu diminuo. Mais Cristo fica em evidência na minha vida. E quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu testifico a profundidade das trevas que ainda habitam em mim. E João, o evangelista, discípulo de Jesus, ele falou sobre isso, logo no início do seu evangelho. Ele disse, a verdadeira luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. João 1,5. Na primeira série que eu preguei com o tema Transformados e Maravilhados, nós vimos alguns encontros de Jesus com pessoas que não apenas transformou. Essas pessoas não apenas foram transformadas nesses encontros, mas muitas delas saíram maravilhadas depois de se encontrarem com Cristo. E nós vimos como isso aconteceu na vida das pessoas, mas isso também aconteceu nas nossas vidas. E nós vimos, por exemplo, o encontro de Jesus com um leproso, nós vimos o encontro de Jesus com um centurião romano, nós vimos o encontro de Jesus com um paralítico, o encontro de Jesus com um publicano, o encontro de Jesus com um homem com a mão ressequida, e nós vimos o encontro de Jesus com uma viúva da cidade de Naim. E é importante lembrar a verdade que Jesus mesmo falou sobre esses encontros que conduzem o pecador ao arrependimento e fé nele. Jesus disse, ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso está lá em João 6:44. Ninguém pode vir a Cristo, ser transformado por Ele, sair maravilhado com o seu poder, se o Pai não enviar essa pessoa a
Cristo. Nós ainda temos 32 encontros para observarmos. E eu creio que até o final do meu ministério eu consigo pregar os 32 encontros que ainda restam. Apesar que eu não sei quando será o fim do meu ministério, não é? Eu espero que seja até o momento em que Deus permitir, pelo menos eu pregar os 32. É a minha oração. Mas pela graça de Deus nós vamos continuar hoje nessa nossa segunda série de mensagens com esse tema, transformados e maravilhados com Cristo. E eu espero que o Senhor nesta noite encontre alguns, não apenas nessa noite, mas durante essas pregações, que o Senhor encontre alguns, que o Senhor nos transforme e que nós saímos maravilhados com Cristo. Amém, irmãos? Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 29 a 34. Evangelho de João, capítulo 1, 29 a 34. Nesse texto nós vamos falar muito sobre João, mas não o João que escreveu o Evangelho. Vamos falar muito sobre João Batista, ok? Não confunda o João. Evangelho de João é o discípulo de Jesus que escreveu. João capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim, vem um homem que é mais importante do que eu, porque eu existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas eu vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Meus irmãos, neste momento da narrativa, João ele tinha alguns discípulos. Jesus ele não tinha discípulo algum nesse momento. Jesus não havia chamado ninguém para segui-lo. João Batista, ele tinha discípulos, e ele tinha muitos discípulos. Muitos discípulos acompanhavam João Batista. E esses discípulos ouviram João Batista fazer algumas declarações. Por exemplo, no versículo 20, eles ouviram João dizer: Eu não sou o Cristo. Eles ouviram, por exemplo, João Batista dizer: Ele vem depois de mim, e é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de mim. Os seus discípulos estão ouvindo essas coisas. No versículo 26, João Batista disse: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Mas, irmãos, essas declarações de João Batista na mente dos seus discípulos estavam muito vagas. Eles não sabiam sobre quem João Batista estava falando. Mas João, ele faz uma declaração no texto que nós lemos, do versículo 29 ao 34, que é uma declaração surpreendente. Agora, vocês precisam entender que os discípulos de João, assim como as pessoas que ouviam João Batista pregar, aquele homem excêntrico, aquele homem que vestia roupas de pelos de animais, aquele homem que vivia nos desertos, ele era provavelmente um essênio, um homem de vida consagrada a Deus. Quando seus discípulos ouviram João Batista falar essas coisas, apontando para Jesus, na mente deles, isso deve ter produzido muitas coisas, porque todos consideravam João Batista como um profeta de Deus. Eu não sei se você se lembra, quando Jesus fez uma pergunta para os fariseus, eles não quiseram responder. Jesus perguntou para os fariseus: o batismo de João é do céu ou dos homens? Eles falaram assim: se nós dissermos que é do céu, muitos vão falar, ou ele vai falar: por que nós não cremos? Se nós falarmos que é dos homens, nós tememos as pessoas, porque as pessoas têm João Batista como um profeta. Então os discípulos de João Batista tinham João Batista como profeta. De repente João Batista, ele vê Jesus passar, Jesus está vindo ao encontro dele, e ele faz muitas declarações sobre Jesus. Mas há dois discípulos de João que se destacam.
O nome de um nós sabemos, o nome de outro não. Alguns acreditam que o nome de um dos discípulos de João Batista, que seguiram Jesus, foi o próprio João que escreveu o Evangelho. E nós temos até a possibilidade de crermos assim. Mas a Bíblia fala quem foi o outro discípulo de João Batista que seguiu Jesus, e o nome dele é André. André não é um nome muito falado na Bíblia, mas André, ele era irmão de Cefas, irmão do futuro conhecido Pedro. E nesse encontro, meus irmãos, de Jesus com esses discípulos, eu quero destacar algumas verdades sobre Jesus, não apenas hoje, mas nos próximos domingos. Sabe por quê? O objetivo do Evangelho de João ter sido escrito foi exatamente para exaltar não as experiências das pessoas que encontravam com Jesus, mas o Jesus que permitia que as pessoas tivessem experiências com ele. E foi assim que João, o último discípulo vivo, por volta de 90 anos depois de Cristo, preso na ilha de Patmos, nenhum apóstolo mais vivo, ele começa o seu evangelho. Ele começa o seu evangelho falando que Jesus Cristo, ele é a palavra criadora e a palavra que foi encarnada. Depois você leia, capítulo 1, de 1 a 5, na sua casa. Mas, meus irmãos, essa série de mensagens que eu quero começar hoje, com esse título, Transformados e Maravilhados, eu quero começar com uma fala de Jesus, que vai ser e será o tema dos nossos próximos sermões. Jesus disse: venham e vejam. Venham e vejam. E eu gostaria de ler agora a sequência do texto, no versículo 35 a 39. Algo aconteceu no dia seguinte das declarações de João Batista. Diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. E Jesus respondeu: venham ver. E eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Eu quero destacar, meus irmãos, para a igreja, apenas uma lição principal do nosso sermão hoje. Venham e vejam que Jesus é a resposta que vocês procuram. Pastor, que simples. Sempre é. A mensagem do Evangelho, ela é simples. E nós precisamos crer na verdade do Evangelho. Venham e vejam que Jesus é a resposta que vocês estão procurando. Nós vamos desenvolver o texto, mas nós já sabemos quem se tornaria um desses discípulos de João Batista que seguiram a Jesus. André era um pescador por profissão, assim como seu irmão Pedro. E André, ele ficou conhecido depois como o apóstolo que conduz vidas para Jesus. Essa foi a fama de André. André é aquele que conduz pessoas para Jesus, mas tem uma pessoa que ele conduziu para Cristo e se tornou o discípulo mais importante, digamos assim, o mais conhecido dos 12, que foi Pedro. Foi André que apresentou Jesus Cristo para Pedro, o seu irmão. E nós vemos isso Mateus capítulo 4, 18 a 20. Mas, queridos, esse momento aqui que nós estamos lendo, não foi o momento em que Jesus chamou André. Foi o momento em que André, ele conheceu a Jesus, este que seria o seu futuro Salvador e o seu mestre. Eu quero destacar, meus irmãos, o que motivou esses 2 discípulos a seguirem a Jesus quando Jesus passou por eles. O versículo 37 diz o que motivou os discípulos. O versículo 37 mostra que um dia antes, eles haviam ouvido João Batista fazer uma declaração
quando Jesus veio em direção a eles. E a declaração de João Batista foi: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, quando eu me converti e eu comecei a ler a Bíblia, essa foi a declaração que para mim produziu muito questionamento. E eu imagino isso na mente daqueles discípulos. Eu imagino como isso deve ter produzido no coração dos discípulos de João Batista muitos questionamentos. Aí a Bíblia fala, no versículo 36, que quando Jesus passou por eles, um dia depois do que aconteceu no versículo 29, um dia depois de João Batista ter apontado para Jesus e dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um dia depois Jesus passa. E João Batista novamente, ele faz a mesma declaração, versículo 36, vendo Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. E percebam, queridos, que foi essa declaração de João Batista que encheu o coração desses discípulos de expectativas sobre Jesus. Foi essa declaração que moveu os dois discípulos de João Batista a seguirem a Jesus. Está no versículo 37. Os dois, ouvindo João dizer isso, seguiram Jesus. Ou seja, o que os levou, o que os motivou a seguir a Jesus foi essa declaração de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 40, João ele afirma, João o evangelista: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João. Que testemunho? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E seguiram a Jesus. Agora veja um detalhe. Detalhe que Jesus revela. Veja um detalhe que revela o que essa declaração produziu no coração daqueles dois discípulos. O versículo 38 diz: Jesus, voltando-se para trás e vendo que os dois o seguiam, Jesus disse para eles: o que vocês procuram? Jesus está declarando que eles estavam à procura de algo, e Jesus sabia disso, e eles procuravam algo que somente em Jesus eles poderiam encontrar, e a resposta de Jesus foi: venham e vejam. Vocês estão procurando algo, venham e vejam, encontrem o que vocês estão procurando, vejam o que vocês estão procurando, venham e vejam. Meus irmãos, essa declaração enfática, eu quero mostrar que foi uma declaração enfática e muito intrigante para aqueles dois discípulos. E essa declaração deve ter produzido neles, se em mim produziu muitas questões, eu imagino no coração desses discípulos. E eu quero destacar pelo menos 4 possibilidades, brevemente, de alguns questionamentos que podem ter surgido no coração deles, quando eles ouviram essa declaração de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Primeiro, eles eram hebreus. E sendo hebreus e discípulos de João Batista, eles já tinham, queridos, uma vida de renúncia e obediência. Seguir João Batista não era simples. Aquele homem era um homem consagrado a Deus, que não estava apegado às glórias que os fariseus, os líderes religiosos, eles buscavam. Então o coração desses discípulos, seguidores de João Batista, meus irmãos, eles estavam repletos de expectativas em relação ao Messias. Segundo, o Messias que eles esperavam estava fundamentado nas declarações de João Batista. E João Batista havia profetizado assim: arrependam-se, porque o reino está próximo. Ou seja, esse reino, ele tem um rei que está vindo, João Batista está apontando para ele, então ele é um rei. Esse Messias, ele é um rei, mas ele não é apenas um rei, ele é um juiz. Porque eles ouviram João Batista dizer: ele tem em suas mãos uma pá. Ele limpará a sua eira e recolherá o trigo no celeiro, porém, ele queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Isso está em Mateus 3:12. João Batista pregava isso. Então, para aqueles discípulos, esse Messias, ele era um rei, parecido com Davi.
o leão da tribo de Judá, mas agora eles ouvem que ele não é um leão, ele é um cordeiro. É interessante, se João foi, e eu acredito que foi, o outro discípulo que estava com André, João, quando ele escreve esse evangelho, 90 depois de Cristo, ele recebe também uma outra revelação e escreve o livro de Apocalipse. E no capítulo 5, versículo 5, ele diz que Jesus Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Mas agora o que eles ouviram de João Batista é, ele é o Cordeiro de Deus. Um terceiro motivo de uma possível dúvida ou dúvidas sobre a declaração de João. Queridos, o contexto do sacrifício do Cordeiro estava muito vívido no coração daqueles discípulos que eram hebreus. Eles tinham convicções sobre os sacrifícios. Eles sabiam o que significava o sacrifício do Cordeiro. Mas entendam uma coisa, eles aprenderam com Moisés que o sangue de animais não remove pecados. Eles aprenderam com Moisés que o sangue de animais não livra o adorador do pecado. O sangue dos animais, eles ensinavam que Deus, ele seria favorável ao seu povo. Eu não sei se você se lembra, mas o nome da tampa da Arca da Aliança, em que o sangue deveria ser aspergido, se chamava propiciatório. É uma palavra que deriva da sua raiz propício. Havia o dia em que Deus seria propício, favorável ao seu povo, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, quando o sangue do animal, ele era aspergido entre os querubins, na tampa do propiciatório. Naquele dia, Deus dizia para o povo, eu estou sendo favorável a vocês, mas eles aprenderam, o sangue de cordeiro não tira pecado, mas eles ouviram João Batista dizer, ele tira o pecado. Esse cordeiro que eu estou apontando, ele é o cordeiro de Deus e ele tira o pecado. Mas há uma questão na declaração que é mais intrigante. É mais intrigante. É o quarto e último motivo. O ambiente do sacrifício do cordeiro era um ambiente hebreu. Era um ambiente do povo eleito, do povo da aliança. E de repente eles ouvem João Batista dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o sacrifício não está somente no contexto de Israel. O sacrifício não é somente para o povo eleito. O sacrifício não é somente para nós. Ele tira o pecado do mundo. Isso é intrigante. Então, meus irmãos, quando Jesus volta para trás, eles estão seguindo a Jesus. Depois da declaração de João Batista, eles seguem a Jesus. Isso é que motivou os discípulos a seguirem a Jesus. E eles seguem a Jesus. E Jesus sabe que eles estão atrás. De repente, Jesus se vira e Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus diz, o que vocês procuram? A resposta deles foi, aonde o Senhor mora? Ou, onde o Senhor mora? E é interessante porque Jesus sabe que eles não estão querendo o endereço. Jesus sabe que eles não estão procurando o endereço. Eles não querem saber, de fato, onde Jesus está morando para depois de tomar um café com ele. Eles estão em busca de respostas. E Jesus não apenas tinha as respostas. Jesus, ele era as respostas. Jesus, ele era a resposta que eles buscavam. Meus irmãos, é impossível não se maravilhar com Cristo. É impossível não se maravilhar com Jesus. Eu não sei se você já passou por esse momento, ou por essa experiência, mas sabe quando você pensa que você está certo sobre algo, e de repente você se depara com a palavra de Deus, e você percebe que aquilo que você achava que conhecia, não é a verdade que você precisa conhecer. Esses dois discípulos, eles experimentaram algo que nós por vezes experimentamos. Por vezes nós nos deparamos com dúvidas e questionamentos sobre o que sempre recebemos como verdade diante da palavra de Deus, mas não há convicção em nosso coração. Nós recebemos
Nós ouvimos, nós dizemos amém, mas não há convicção em nosso coração. Por vezes nós nos deparamos com circunstâncias que nos levam, queridos, a questionar os propósitos de Deus. Às vezes nós passamos por situações que nos levam a questionar a nossa caminhada com Cristo até aqui. Nós passamos por situações que nos levam a questionar as nossas expectativas. Pensem, esses 2 discípulos, eles eram discípulos dedicados a João Batista. Eles haviam recebido muitos ensinamentos, mas com essa declaração de João Batista, não fazia mais sentido. Quando eles começam a andar atrás de Jesus, eles estão procurando muitas coisas, e Jesus sabe que eles estão procurando. Por vezes nós estamos como eles, apenas tentando seguir Jesus, enquanto o coração está procurando algo que somente Deus conhece de fato. Nesse momento Jesus se vira e diz algo para eles. Preste atenção em Jesus. Jesus não disse, por que vocês estão me seguindo? Sabe quando você sente que alguém está te seguindo? O que você faz? Você começa a olhar para trás, você aumenta o passo, você entra no supermercado, né? Jesus, ele sabe que eles estão seguindo. Jesus não se vira para eles e pergunta assim, por que vocês estão me seguindo? Não. Jesus poderia também, de uma forma muito educada, se virar para eles e dizer assim, está tudo bem? Eu estou percebendo que vocês estão vindo atrás de mim, está tudo bem com vocês? Eu posso ajudar vocês em alguma coisa? Algum problema? Não. Não. Sabe o que Jesus fala? Jesus se vira para eles, eles param, e Jesus diz, o que vocês procuram? O que vocês procuram? Jesus sabia que as suas mentes estavam à procura de respostas. Jesus sabia que as respostas que eles procuravam seriam respondidas somente nele. E mais, queridos, Jesus sabia coisas que eles não sabiam. Assim Jesus sabe coisas que nós não sabemos. Jesus sabia, eles não. Jesus sabia que eles estavam no seleto grupo dos eleitos para a glória de Deus. Eu vou ler para você o que está em Marcos 3, 13 a 14. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E eles vieram para junto dele. Se você for ler o grupo, André está lá. Nesse momento aqui eles não sabem disso. Jesus sabia. Pode ser. Eu estou dizendo que pode ser que nesse momento da sua vida, você esteja à procura de algo que você achava que tinha encontrado, mas a prática diz que não. A prática diz que você ainda está à procura de algo. Talvez você esteja andando atrás de Jesus, achando que já possui o que precisa. Mas assim como Jesus falou para aquele jovem rico, ainda falta alguma coisa. Aquele jovem chamado de jovem rico, quando ele se apresentou até Jesus, ele acreditava que ele tinha todos os pré-requisitos para alcançar a vida eterna. E quando Jesus, ele conversa com ele, a Bíblia fala que Jesus o amou. Se Jesus o amou, ele foi alcançado depois, não tenha dúvida. Mas a Bíblia fala que quando Jesus disse assim, vá, vende tudo que você tem e entregue aos pobres, a única coisa que faltava para ele era o tudo que ele precisava entregar. E pode ser que nesse momento da sua jornada, você esteja vendo Jesus apenas pelas costas. Ainda há algo que você procura e você não vai encontrar. Você não vai encontrar na forma como você ou naquilo que você está procurando. Pode ser que você tenha tantas dúvidas sobre a sua fé, sobre a sua jornada de entrega até aqui, e pode ser que você esteja à procura de respostas, mas você nem sabe a resposta que você está precisando de fato.
E eu quero aqui descrever algumas coisas que talvez tenham a ver com a sua busca. Talvez você esteja buscando respostas sobre o rumo que a sua vida cristã tomou. A sua vida cristã tomou um rumo que você não esperava. Talvez você esteja buscando respostas sobre o rumo que o seu casamento tomou. Você não esperava por isso. Talvez você esteja buscando respostas sobre o rumo que o seu chamado tomou. Deus o chamou. Mas há muitas dúvidas. Há muitas questões. Você procura ainda muitas respostas. Talvez seja sobre o rumo que a sua paternidade ou maternidade tomou. Talvez seja sobre o rumo que a sua vida tomou, porque você está longe de Deus. Eu não estou falando que você está longe da igreja de Deus. Eu estou falando que você está longe de Deus. E deixa eu afirmar algumas coisas para você. Você não encontrará respostas em seu currículo. Você não encontrará respostas em sua carreira profissional. Você não encontrará respostas seguindo a fé da tradição dos seus pais, da sua família. Você não vai encontrar respostas em um relacionamento. Você não vai encontrar respostas na sua conta bancária. Querido, o mundo sempre oferecerá respostas para questões que nós nem sabemos responder. O diabo vai oferecer respostas para você que aparentemente fazem sentido, mas o caminho é de morte. O mundo, o seu coração oferece respostas. O diabo o tempo todo oferece respostas. Mas grave uma verdade: ninguém, exceto Cristo, pode dar respostas sobre vida, porque não existe vida em si mesmo, em ninguém, exceto Cristo. Você só vai ouvir de Jesus. Só Jesus pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Eu quero rapidamente deixar o meu testemunho, que eu já contei para os irmãos, então para um será repetido, mas vocês sabem que eu não tenho dificuldade nenhuma de repetir algumas coisas, não é? Às vezes eu até repito muito, não é? Mas eu contei para os irmãos que certa vez eu estava em busca de respostas. E foi um momento muito sombrio na minha vida. E a minha constante oração ao Senhor é: Senhor, me dê um norte. Senhor, me mostra o próximo passo. Senhor, qual é o caminho? E eu falava com essas palavras. Meus irmãos, essa oração está muito vívida na minha mente, e a resposta de Deus também. E eu sempre fazia essas três perguntas: Senhor, me dê um norte. Senhor, me mostra o próximo passo. Senhor, qual o caminho que eu devo seguir? E de repente, certo dia, eu ouvi da parte de Deus, como sempre, um texto bíblico que dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sempre achei que essa palavra era apenas para não crente. E aí eu entendi. O que Jesus disse para mim foi nitidamente o seguinte: Glauber, meu filho, apenas me busque. Apenas me busque. Venha a mim. Eu guio os seus passos. Não se preocupe com o passo seguinte. Não se preocupe qual é o norte. Venha a mim. Eu sou o caminho, o seu caminho. Eu sou a sua vida. Eu sou a verdade. Meus irmãos, e com muitas lutas, como eu afirmei no início do sermão, com muitas lutas, eu afirmo hoje: eu sou o que sou e faço o que faço como pastor pela graça de Deus em mim. Não há forças em mim.
Não há capacidade em mim para estar à frente conduzindo esse rebanho. Não há força em mim para aconselhar. Não há força em mim para orar por pessoas quebrantadas. Não há força em mim para ser um instrumento de auxílio de casamentos, de restauração de famílias. Não há força em mim. Tudo que há em mim que produz glória para Deus tem a ver com Ele. Eu sou o que sou pela graça de Deus em mim. Eu aprendi lá atrás, venha a mim. Eu sou o seu caminho. O profeta Naum, ninguém lê Naum, não é verdade? Quem lê Naum? O profeta Naum diz, o Senhor é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia. Essa é a melhor parte. Ele conhece os que nele se refugiam. Naum capítulo 1, versículo 3. Irmãos, eu já estou caminhando para o fim da nossa reflexão. Mas a palavra principal que Deus, Ele trouxe para mim, transmitir para os irmãos, é essa. Venham a mim. Venham e vejam que Jesus é a resposta que você precisa. Ele é a resposta. Jesus é a resposta que você precisa. Ele não tem as respostas que você precisa. Entenda, Ele é a resposta que você precisa. Então, meus irmãos, grave isso. Não é o que eu faço para Deus. Não é o que eu faço para Deus. Não é se eu estou orando mais. Não é se eu jejuo. Não é se eu dou o dízimo da hortelã e do cominho. Não é se eu leio a Bíblia todo dia. Não é se eu leio a Bíblia durante um ano. Não é o culto. Essas bênçãos são meios para adorarmos ao Senhor e nos aproximarmos dEle. Mas também não é. A sua resposta não é sobre a sua oração se será respondida ou não. A sua resposta não é sobre a cura de uma doença. A sua resposta não é sobre a restauração do seu casamento. A sua resposta não é sobre o seu parente, se ele vai ser salvo ou se não vai ser salvo. São coisas que nós podemos pedir a Deus, mas a resposta que você precisa é Jesus Cristo. É por Ele, por meio dEle e para Ele. Muitos crentes estão caminhando, colocando as suas questões ou buscando as suas respostas em coisas que podem mudar. Mas não é sobre as coisas que podem mudar. É sobre Ele. É sobre Jesus. E a grande questão, meus irmãos, é que se você tem Jesus, você tem o que você precisa. Se você não tem, você nunca terá as respostas que você almeja. Nunca. Se você não entender que o alvo da sua vida não é aquilo que pode ou não acontecer, mas tem a ver com conhecer cada vez mais Cristo e ter comunhão com Ele, você não entenderá. O crente, ele não deveria ter medo do pecado, lutar contra o pecado, porque ele tem medo do diabo. Ele tem medo que aconteça alguma coisa com ele. Ele não faz isso porque ele teme que se ele fizer, consequências virão. Não é sobre isso. É sobre Ele. É sobre Jesus. O que vocês procuram? Eu sei que vocês estão procurando. Senhor, onde o Senhor mora? Não é sobre onde eu moro. Venham e vejam. Porque o que vocês precisam ver está em mim. Há muitas dúvidas sobre se eu sou o Messias. Não é verdade, André? Venha e veja. Jesus poderia ficar ali e falar um monte de coisa. Olha o que diz Moisés, olha o que diz, olha o que diz. Não, Jesus falou, venha e veja. E meus irmãos, andar com Jesus é andar como os discípulos do caminho de Emaús. Quando ele fala, o coração queima. Que triste. Tantos crentes
vivendo uma vida cristã, repleta de abatimento, tristeza, sem vida. Sabe por quê? Porque não entenderam que é sobre Jesus, é sobre o estar com Ele. Voltando-se, vendo que o seguiam, Jesus lhes disse: o que vocês estão procurando? Responda essa pergunta nessa noite. Imagine Jesus, Ele virando para você e dizendo: o que você procura? E aí você diz: Senhor, eu procuro isso. Senhor, eu procuro isso. Eu preciso de respostas em relação a isso. E Jesus, Ele olha para você e diz: venha e veja. Venha e veja. Vinde a mim. Vinde a mim. Não venham para a minha casa. Venham para mim. Queridos, é tempo. É tempo de vir a Cristo. É com você. É tempo de vir a Cristo. É tempo de encontrar em Cristo o que você precisa. Sabe por quê? Você não precisa nada, de nada mais. O que você procura, você encontra na pessoa de Cristo Jesus. Sendo assim, sabe o que você mais precisa no seu dia a dia? Você precisa ficar mais tempo com Jesus. O silêncio incomoda vidas agitadas. Estar com Jesus é se retirar para ouvi-lo, para falar com Ele. Não precisa orar no monte, porque não tem a ver com o monte, tem a ver com se retirar. Mas se você pode ir no monte e vai estar sozinho lá, eu acho coerente o crente ir para o monte com um monte de crente. Porque Jesus se retirava para o monte para estar sozinho com o Pai. O crente vai para o monte para estar com um monte de crente, porque ele está buscando coisas de Deus. Ele não vai para estar com Deus, ele vai para receber coisas de Deus. É campanha aqui, campanha ali, 7 dias de campanha. Ele quer coisas de Deus. Não tem a ver com a pessoa de Cristo. Eu quero Cristo, eu quero ter tempo com o meu Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu contei para os irmãos que quando a minha mãe faleceu, eu quis me retirar. Quando a minha mãe estava internada, eu já sabia que ela ia morrer. Porque enquanto eu estava caminhando, Deus me deu o sermão que eu ia pregar no velório. E quando eu cheguei em casa, a Tânia falou para mim: sua mãe está muito doente, está internada. Eu falei: eu sei, ela não vai sobreviver. Deus já me deu o sermão. E eu me retirei. Eu fui para o monte, sozinho. E eu sentei e deixei minha Bíblia aberta. E eu falei: Deus, fala comigo. Não ouvi voz nenhuma. Não comecei a cantar louvores. Fiquei em silêncio. De repente a paz que excede todo o entendimento me visitou. E eu falei: o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Mas sabe por que é tão difícil hoje em dia se deleitar com Cristo? Falta tempo para estar com Ele. Sabe o que você precisa? Sabe aquilo que você está procurando? Sabe o que você precisa? Venha e veja. Venha e veja. Venha a mim. É tempo de vir a Cristo. É tempo de estar investindo tempo com Jesus. Não pare de viver o que você mais precisa. Você precisa de tempo com o seu Salvador. Você pode vir em 10.000 cultos. Você pode estar envolvido em 10.000 ministérios da igreja. Você pode ter 10.000 títulos no meio evangélico.
Mas se você não andar e se deleitar em Cristo, você perdeu tudo. Porque não tem a ver com posição, tem a ver com uma pessoa. Ele nos chamou para andarmos com Ele. Venham e vejam.